E se eu te dissesse que a Ferrari pode ter finalmente encontrado exatamente aquilo que Lewis Hamilton vinha buscando com tanta urgência desde sua chegada? E se todos os desafios que afetaram profundamente o desempenho do carro da escuderia nas corridas iniciais desta temporada estivessem prestes a ser superados, não por acaso ou sorte, mas graças a um circuito que finalmente coloca em evidência os principais pontos fortes do projeto italiano? A notícia que temos hoje é de enorme importância, porque novas informações foram reveladas sobre as atualizações planejadas pela Ferrari para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. E elas têm tudo a ver com a forma como o carro de Hamilton está sendo ajustado. Se você quer entender por que o traçado de Jeddah pode alterar completamente o curso da temporada para a escuderia e devolver Hamilton à briga por posições mais altas, continue assistindo até o final. Depois de um começo turbulento com a equipe vermelha, Lewis finalmente recebeu uma injeção de otimismo, e curiosamente, ela não veio diretamente da Ferrari, mas sim do perfil técnico do circuito de Jeddah. Enquanto o carro da escuderia sofreu em traçados mais irregulares e exigentes no ajuste fino, a pista saudita oferece um cenário praticamente oposto. Trata-se de um circuito com asfalto extremamente liso, de altíssima velocidade e com desgaste mínimo de pneus, e isso muda completamente a abordagem. Um dos maiores obstáculos que a equipe enfrentou neste ano foi a limitação em operar o carro com a altura ideal em relação ao solo, sem infringir o regulamento técnico ou prejudicar o desempenho em curvas de alta. Um exemplo claro disso foi o ocorrido na China, onde Hamilton foi desclassificado por desgaste excessivo na parte inferior do carro, consequência direta de uma tentativa ousada de reduzir a altura do assoalho, visando maior eficiência aerodinâmica. Isso obrigou a escuderia a elevar significativamente o carro em Suzuka, o que prejudicou o acerto e tirou os dois pilotos da janela ideal de funcionamento. Apesar da introdução de um novo assoalho no Bahrein, que mostrou indícios promissores, o carro ainda não pôde ser explorado ao limite. As condições variáveis do asfalto e o comportamento térmico instável fizeram com que a equipe adotasse uma abordagem conservadora com Hamilton. Mesmo com evolução evidente no ritmo de corrida, que rendeu a quinta colocação, ele ainda largou mal e ficou quase um segundo distante de Leclerc. O desempenho estava lá, mas não nos momentos decisivos. Agora, porém, o foco se volta para Jeddah, um traçado veloz, técnico e com desgaste bastante reduzido, perfeito para que a Ferrari finalmente mostre sua força. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o novo assoalho desenvolvido pela equipe pode aumentar em até 30% a janela operacional ideal do carro. Se comparado ao que vimos no Bahrein, isso significa uma flexibilidade muito maior na hora de acertar o carro, sem comprometer estabilidade ou confiabilidade. É uma evolução considerável. Mas o que, na prática, vai mudar? Em primeiro lugar, a Ferrari pode operar o carro mais rente ao solo, como ele foi idealizado desde o início, sem sofrer com desgaste excessivo da base ou com perda de consistência nas suspensões. Isso resulta em mais carga aerodinâmica, centro de gravidade mais próximo do chão e maior confiança para o piloto em curvas rápidas. Em segundo lugar, o fato de a pista exigir pouco dos pneus significa que Hamilton poderá manter um ritmo forte durante mais tempo, sem precisar administrar os compostos de forma conservadora. Isso oferece liberdade estratégica à equipe. E talvez o ponto mais decisivo: esta é uma pista que exige muito da classificação. Em Jeddah, largar na frente é fundamental, e até agora, essa tem sido a grande fraqueza de Lewis. Mas se o acerto finalmente permitir o nível de aderência dianteira que ele tanto buscava, o cenário pode mudar de forma radical. Também é importante lembrar que a equipe passou os últimos 3 finais de semana de corrida aprendendo na prática como adaptar o carro ao estilo de Hamilton. Como o próprio piloto comentou após a corrida no Bahrein, ele finalmente começou a compreender a pilotagem exigida pelo carro. Ele ajustou seus pontos de frenagem, voltou a utilizar o freio motor, algo que não fazia há mais de uma década, e está se adaptando à sensação completamente diferente dos sistemas de freio da Brembo, bem distintos dos que utilizava na Mercedes. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur,
foi bem claro em suas palavras. Esse é um processo de mão dupla. O carro continuará evoluindo para atender às demandas de Lewis, mas ele também precisa continuar se ajustando ao novo ambiente. E segundo fontes internas da equipe, esse trabalho conjunto finalmente começou a dar resultados concretos. À medida que nos aproximamos da etapa em solo saudita, a grande curiosidade não é apenas se Hamilton conseguirá ser mais competitivo. A pergunta real é se este será o marco de uma mudança significativa. Porque se as atualizações realmente conseguirem ampliar a margem de trabalho do carro, então estamos diante de muito mais do que um bom fim de semana. Estamos diante de uma transformação estrutural. Jeddah é uma pista que exige o máximo de todos. É um circuito que não permite esconder falhas de equilíbrio, de aderência ou de pressão aerodinâmica. Se Hamilton e a Ferrari forem bem aqui, isso será interpretado por todos como um recado. Um recado ao paddock inteiro, mostrando que a equipe ainda está na briga, que o projeto ainda tem vida e que Hamilton ainda pode lutar por grandes resultados. Mas esse momento também traz dilemas importantes. Se o carro finalmente encontrou sua forma ideal, a Ferrari deve continuar dividindo o desenvolvimento com foco em dois estilos de pilotagem distintos? Ou está na hora de apostar na direção que mostra mais resultados? A Red Bull não é mais tão dominante quanto antes. A McLaren está crescendo rápido, e a Ferrari precisa tomar decisões com clareza. Em momentos como esse, não há espaço para dúvida. E há também o aspecto emocional. Para Hamilton, este momento pode representar mais do que apenas tempos melhores na pista. Pode significar confiança renovada, reconexão com o carro, motivação. Depois de semanas de frustrações acumuladas e de rádios misteriosos durante as provas, talvez este seja o instante em que ele realmente comece a acreditar. Se sair de Jeddah com um carro que finalmente responde aos seus comandos, a energia da temporada se transforma completamente. E aí, o que você acha? Estamos testemunhando o nascimento de uma nova fase para Lewis e a escuderia italiana? Ou é apenas um momento isolado em que tudo se alinhou por um breve período? Será que Hamilton está mesmo se encaixando nesse novo mundo? Ou ainda falta aquela faísca para o fogo acender de vez? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. A temporada já entregou várias reviravoltas, e se a Ferrari realmente entrou na disputa, o melhor ainda está por vir. Caso a Ferrari e Hamilton tenham mesmo desbloqueado um novo patamar de desempenho, o restante das equipes pode ser pego de surpresa. O contexto é muito favorável. Enquanto Red Bull e McLaren já têm bases consolidadas, a Ferrari pode usar esse momento como ponto de virada, ainda mais com um calendário que mal começou. Restam mais de 20 corridas pela frente. A disputa ainda está completamente aberta. Um bom resultado agora pode fazer mais do que motivar. Pode reorganizar a tabela. A Ferrari, inclusive, investiu muito na linha de desenvolvimento deste ano. O novo assoalho não foi uma tentativa isolada, mas sim uma resposta direta a limitações sérias na filosofia aerodinâmica adotada. Os dados de fábrica indicavam progresso, mas só agora a pista poderá comprovar isso. E se a performance em Jeddah confirmar as simulações, a escuderia terá algo que não vinha tendo há tempos: confiança. E essa confiança pode fazer toda a diferença. Os engenheiros já relataram que no Bahrein, a faixa de operação do carro dobrou em comparação à Suzuka. Se Jeddah confirmar mais 30% de ganho, a Ferrari terá mais liberdade de ajuste, mais controle e maior capacidade de adaptar o carro aos dois estilos de pilotagem. Para um piloto como Hamilton, que sempre brilhou com carros que se moldam ao seu estilo agressivo e técnico, isso pode ser um ponto de inflexão. E enquanto os gráficos de desempenho chamam atenção, o impacto emocional pode ser ainda mais poderoso. Um carro que finalmente responde aos comandos muda tudo para um piloto. No caso de Hamilton, quando ele sente essa confiança, se transforma em um competidor muito mais perigoso, assertivo e difícil de superar. O combustível que move campeões sempre foi a crença. E esse fim de semana pode ser justamente o momento em que ele volta a acreditar com força total. Ao mesmo tempo, Leclerc sabe que precisa manter a dianteira. Ele foi o destaque nas classificações até agora. Mas se Hamilton engrenar, o equilíbrio interno muda.
E talvez até a política dentro da equipe se altere. A história da Ferrari já mostrou que dois pilotos de alto nível no mesmo time geram tensão. E se a diferença entre eles diminuir, isso pode se transformar em uma rivalidade que definirá a narrativa do time ao longo do ano. Olhando para o campeonato, Lando Norris começou com tudo, a McLaren cresceu. E a Red Bull não parece mais inabalável. Isso abre uma brecha estratégica que a Ferrari precisa aproveitar. A competição está apertada, as diferenças de rendimento estão menores, e quem conseguir unir velocidade com consistência pode chegar ao topo. Jeddah, então, representa um desafio técnico, estratégico e emocional. Não é só mais uma corrida. É um teste real de capacidade. Hamilton encontrou o carro que queria? A Ferrari vai conseguir entregar um fim de semana sem erros? O pacote técnico vai funcionar sob pressão? Se as respostas forem positivas, mesmo que parcialmente, este não será apenas mais um evento do campeonato de 2025. Pode ser o nascimento da era Hamilton em vermelho, e é justamente isso que torna este fim de semana tão especial. Os elementos estão todos no lugar. Agora é com eles.